E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um React. Dessa vez vou reagir ao vídeo do Psicologia dos Animes. Por que todos querem ser igual ao Calma que vai sair. Por que todos querem ser igual ao Aya no Code, Psicologia Classroom of the Elite. Link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês poderem conferir. Sem começar as redes sociais e meu canal na roxinha, beleza? Então segue nós lá. E vamos pro vídeo, né? Gosto muito de Classroom of the Elite, né? Jitsuyo. Eu não sei o nome em japonês, não vou nem inventar. Mas gosto bastante. A primeira temporada foi muito boa, que eu assim, vidrado. Fiquei esperando a segunda, veio, agora tô na terceira. E vamos lá. Bem, o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atraem. É legal que. Olha só que foda. Iníciozinho igual os inícios dos Eu episódios. sou Rafael, psicólogo, e talvez eu seja apenas uma ferramenta para vocês. Hoje vamos falar de Aya no Koji Kyotaka. Bom, tem spoiler só do anime, não tem do light novel e nem do mangá. Inteligente, inabalável, com grande controle emocional e um exímio leitor de pessoas. Um protagonista muito diferente da maioria e que é muito admirado justamente por isso. Realmente, eu Afinal, acho quem não foda queria pra ser uma caralho. pessoa inabalável, que vai se manter firme independente da situação? Quase todos os conflitos da humanidade vão acontecer por questões de impulsividade, de reflexo. Você briga com seus pais, você briga com seus filhos, em muitos momentos por uma questão impulsiva. Você briga com seu vizinho na internet por motivos, na maioria das vezes, banais. E depois você vai pensar, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Tudo seria diferente se eu me controlasse, se eu tivesse essa atitude inabalável que o Aya no Koji tem. Só que tudo isso não é fácil, exceto para o Aya no Koji. O anime Esse não seria o que Classroom faz of the Elite não se uma das trata coisas que fazem apenas um de humano vida ser escolar humano. e seus paradigmas. Ou seja, ele traz questões como ser popular, ser aceito. Porém, o anime é muito mais do que apenas isso. É um anime onde cada episódio vai trazer uma reflexão. E muito bem colocado em frases no começo de cada episódio. Frases de pensadores, poetas, filósofos. E o personagem principal é o maestro dessa forma de informação. Ainda espero o dia que Koji é apareça alguém ali uma frase do introvertido, SMzinho. muito introvertido, consegue É o ler bem as filósofo brasileiro. pessoas pelo simples fato de ouvir mais do que falar. É uma lógica até simples. Para você entender o outro, você precisa ouvi-lo. Se você ouvir mais alguém, você vai entender mais sobre ela. Você não aprende falando, você aprende escutando. E ele também vai reconhecer bem suas próprias fraquezas, como a falha dele em se comunicar em público e também de falhar em não interagir bem socialmente. Ele também vai admitir quando não tem como resolver determinada situação. Ele se esforça para mudar o que pode mudar e não perde tempo ou energia em mudar o que não pode. E ele percebe muito bem isso. E também é muito difícil tirar o Aya no Koji do sério. Afinal, ele parece não ligar para ofensas, nem para ofensas e nem para elogios. Ou seja, jamais ele responderia uma ofensa na internet. Dá pra gente dividir o Aya no Koji em duas situações. O bicho é bem Duas diferente. situações filosóficas. O estoicismo para o bem e o maquiavelismo para o mal. O estoicismo é uma filosofia que prega o autocontrole. É uma espécie de desapego de emoções perturbadoras. O filósofo Sêneca dizia: um sábio seria emocionalmente resistente ao infortúnio. E o Aya no Koji se encaixa perfeitamente nisso, porque ele é a essência do termo calma estoica. Ele se mantém tranquilo e calmo, quase que independente de cada situação. Ele faz de tudo para tentar modificar o que ele pode modificar e meio que aceita o que ele não pode fazer nada. O indivíduo estoico também aprende com seus erros e também pratica uma atenção plena e uma tranquilidade em uma situação caótica. Inclusive, a terapia cognitivo-comportamental criada ali pelo Aaron Beck tem muitas raízes no estoicismo, que tem como premissa dizer que a maneira como pensamos dita o nosso comportamento. Então, nessa forma de terapia, falando brevemente, o objetivo dela é tentar substituir esses pensamentos problemáticos e, consequentemente, isso vai mudar o comportamento do indivíduo. O que é o mal? Tudo que surge da fraqueza. É uma frase do filósofo Nietzsche que aparece no primeiro episódio, que já mostra o nosso protagonista não se levantando para dar lugar a uma senhora. Na verdade, ele não faz nenhuma ação, mas o que fica implícito é: você acaba realizando o mal se você ficar parado também, se você não fizer nada. O maquiavelismo faz parte da tríade negra da personalidade na psicologia, junto ali com o narcisismo e a psicopatia. E esse nome vai se originar do filósofo Nicolau Maquiavel, que sempre descreveu a natureza do homem de forma pessimista. Para ele, o homem não é bem e não é mal, porém tende a ter atitudes cruéis. Os psicólogos Richard Christie
Twist e Florence vão trazer isso no livro Estudos do Maquiavelismo. Nesse livro vai falar que indivíduos com características altamente maquiavélicas tendem a não ter um afeto significativo em relações sociais. E olha que curioso, o maquiavelismo pode ser positivo no contexto empresarial. Minhas raízes de atuação são na psicologia organizacional. Então eu trabalhei em RH e hoje em dia ainda faço hora ou outra processos seletivos. E indivíduos com essas características maquiavélicas manipuladoras do Ayano Koji costumam ter sucesso imediato em certas carreiras. Pessoas como Ayano Koji, que veem as outras pessoas como objetos, podem justificar os próprios atos de manipulação que eles fazem com essas pessoas, com seus subordinados, por exemplo. E é comum, você provavelmente conheceu ou vai conhecer alguém que faz de tudo, passa por cima dos outros, manipula para conseguir subir de cargo e muitas vezes consegue. Só que muitos estudos também mostram que essa atitude maquiavélica pode ser um motivo da ruína da carreira da pessoa também. Afinal, para você construir uma carreira, você precisa entender as pessoas. Esses dois conceitos fazem a gente ter uma visão dúbia do Ayano Koji. Afinal, ele tem características estoicas, que inclusive prega a virtude do ser humano, e isso está incluído fazer o bem, mas também ele tem atitudes maquiavélicas. Mas isso é bem humano. Todo ser humano é um misto de atitudes boas e ruins. É como se fosse uma escala. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Esse binarismo onde se fala essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, é totalmente utópico. O Ayano Koji não tem emoções? Bom, sim, ele tem emoções. A região da amígdala é uma das regiões responsáveis pelas nossas respostas emocionais. E como eu falei no vídeo do Rainer, a nossa emoção está ligada à memória. O Ayano Koji, inclusive, se lembra da época da infância. Ou seja, para ele lembrar daquilo, ele teve que ter primeiro alguma resposta emocional. E também para ler pessoas como ele mesmo faz, ele vai precisar imaginar o que aquela pessoa está sentindo. Como o médico neurologista Antônio Damasio mostra em seu livro The Feeling of What Happens, é a emoção que faz alguém tomar uma decisão. Ou seja, o Ayano Koji sempre estava se baseando em alguma dessas emoções. Ou seja, ele sente, porém o grande diferencial é que ele lida muito bem com essas emoções. O Ayano Koji tem a personalidade esquizoide. Pessoas com esse transtorno não têm interesse em relações sociais, preferem ficar sozinhas, são solitárias e não têm interesse em nenhuma atividade. Essas pessoas costumam não ter prazer com nada. Tá, mas isso não seria próximo de alguém introvertido? Pra quem acompanha o canal, como vocês sabem, eu sou uma pessoa introvertida. Porém, alguém com personalidade esquizoide não sente prazer em fazer nada. Eu, por exemplo, tenho introversão, sou introvertido, porém tem muitas atividades que eu gosto de fazer. O próprio canal, se eu tivesse essa personalidade, eu não teria interesse em fazer o canal. E o Ayano Koji tem sim uma motivação que é ganhar. Eu vejo ele mais como tendo prazeres diferentes da maioria da sociedade. Ele não é tão consumista, ele é mais minimalista. Como a maior parte da população tem desejos consumistas, vão acabar não entendendo os prazeres dele. Personalidade antissocial, transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia. O Ayano Koji vai ter alguns traços. O psicólogo Robert Hare criou essa escala PCLR, que vai mostrar ali vários aspectos da psicopatia. E apesar do Ayano Koji ter alguns traços, pelo menos o que foi mostrado no anime, faltam ali algumas características para ele completar esse diagnóstico. Eu identifico ele como um indivíduo maquiavélico, porém eu não consigo ver ele com total falta de empatia ou remorso. Talvez no mangá ou na segunda temporada as atitudes dele se intensifiquem, aí de fato ele pode revelar ter esse transtorno. Inclusive um livro que eu recomendo muito para quem gosta desse tema é o livro do Robert Hare, Sem Consciência, o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. É um personagem principal tão curioso que a gente meio que esquece os outros. A gente quer entender a visão dele, como ele vai reagir, o que ele vai fazer. Ou seja, o anime faz vários questionamentos sobre meritocracia, relações sociais, influência, e o Ayano Koji é a essência de tudo isso. Por isso ele é um dos personagens principais mais curiosos e interessantes que eu já vi. Curta, se inscreva, compartilhe, principalmente se você gosta desse tipo de anime, que eu vou trazer mais aqui no canal. Afinal, é só o começo. Até mais. Que seriam os líderes das outras classes, né? Ele não é o líder da classe C atualmente, né? Na época da classe D. Acredito eu, com base dessa análise dele. Mas ele e os líderes são os que mais me chamam a atenção. O resto eu acho bem paia. Só tá lá mais pra, sei lá, não sei porquê. Mas tá lá só pra fazer número, alguma coisa assim. Mas interessante o vídeo, gostei bastante da negócio. Que é aquela história que eu já falei várias coisas. Você assiste a obra, né? Você lê o mangá, a novel, assiste o anime. Você vê tal, você percebe algumas coisas, mas você não correlaciona uma com a outra, porque a gente não tem, né? A grande maioria não vai ter a visão especializada, vamos dizer assim, a visão técnica da parada.
rever esses vídeos, né, do Rafael são muito bons justamente por isso, porque a gente consegue meio que aprofundar a nossa visão quanto personagem. E eu achei bem interessante essa questão do Ayano Koji, sabe, dele trazer coisas do maquiavelismo, estoicismo. Eu nunca parei, nunca que eu iria pensar nisso, pra ser bem sincero. Eu sempre vi ele como uma pessoa indiferente e totalmente, vamos dizer assim, fria, sabe? Totalmente fria. Tanto que ele falou, né, que mostra às vezes um remorso, uma coisa assim, uma outra. Questão dele querer ganhar, né? Dele ter o prazer em ganhar, um prazer diferente das outras pessoas. Nunca parei para reparar nisso, né? Para mim, ele sempre era aquele cara que tá com uma expressão indiferente, que não parece ver interesse nas coisas, por assim dizer. Como se ele fizesse só para que não vá atrapalhar ele ou o objetivo dele que seja, que eu não sei qual é até agora. Algo assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!